Naquela época, o reino de Judá enfrentava uma ameaça sem precedentes. A cidade de Jerusalém, com suas fortes muralhas e população leal, enfrentava um exército poderoso e feroz sob o comando do rei Senaqueribe, governante do Império Assírio. A Assíria era um império famoso por seu poder militar e táticas de conquista brutais, conhecido por derrotar e subjugar muitos países e terras vizinhas. As guerras da Assíria não foram apenas para expandir seu território, mas também como uma ferramenta para demonstrar seu poder supremo, para aterrorizar outros povos e fazê-los se submeter. O exército assírio veio sitiar Jerusalém, uma situação perigosa que fez o povo da cidade tremer de medo e ansiedade. As tropas de elite de Senaqueribe, com armas afiadas e disciplina rígida, criaram uma enorme pressão. Para Jerusalém, a Assíria não era apenas um exército poderoso, mas também um símbolo de morte e destruição. O som do exército, junto com as ameaças que ecoavam das muralhas, aterrorizava o coração do povo. Eles entenderam que enfrentar uma força tão grande significava o perigo de perder tudo. Nessa situação tensa e desesperadora, o rei Ezequias se levantou, um rei fiel, com fé inabalável no poder de Deus. Durante seu perigo, Ezequias não confiou em sua força militar, mas voltou-se para a oração e buscou a libertação de Deus. Este rei se distinguia não apenas por sua coragem, mas também por sua fé absoluta de que Deus protegeria seu povo, não importa quão grande e poderoso fosse o exército inimigo. O rei Senaqueribe da Assíria foi o epítome da ambição e arrogância. Como o poderoso rei de um dos maiores impérios de seu tempo, Senaqueribe não apenas tinha poder absoluto, mas também possuía um enorme exército bem treinado e bem armado. Sob seu comando, os assírios conquistaram muitas terras, destruíram cidades fortificadas e colocaram outros povos de joelhos. O Império Assírio não apenas expandiu seu território, mas também espalhou o terror, com uma estratégia brutal de controlar todos os povos e nações que derrotou. Com o poder nas mãos e sucessivas vitórias, Senaqueribe tornou-se cada vez mais arrogante, vendo-se invencível. Quando ele colocou os olhos em Jerusalém, Senaqueribe não a via apenas como mais uma cidade. Para ele, a captura de Jerusalém foi um símbolo de sua vitória esmagadora, não apenas sobre os israelitas, mas também sobre o Deus que eles adoravam. Senaqueribe se via acima de todos os deuses, e essa não era apenas uma visão pessoal, mas também uma ferramenta que ele usava para intimidar e desmoralizar o povo de Jerusalém. Ele queria mostrar a eles que sua fé, sua esperança em Deus, era completamente inútil contra o poder imparável da Assíria. Senaqueribe expressou seu desprezo por meio de desafios abertos, enviados por mensageiros diante dos muros de Jerusalém. Suas palavras não foram apenas sarcásticas, mas também cheias de zombaria, tentando deliberadamente ferir a fé do povo de Israel. Ele zombou que os outros deuses das nações, grandes e pequenos, de Ramate, Arpade, Sefarvaim, Rena e Ivá, haviam sido todos subjugados por ele e eram completamente impotentes contra o exército assírio. Esses deuses, que eram temidos pelo povo de outras terras, falharam em proteger seu próprio povo, e de acordo com Senaqueribe, o Deus de Israel não seria diferente. Em 2 Reis, capítulo 18, versículo 33 ao 35, a arrogância de Senaqueribe é evidente em seu desafio. Quem dentre os deuses das nações livrou a sua terra das minhas mãos? Onde estão os deuses de Amate e Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Rena e Ivá? Seus deuses livraram Samaria da minha mão? Quem dentre todos os deuses das nações livrou a sua terra da minha mão, de modo que o Senhor livrou Jerusalém da minha mão? Senaqueribe, com absoluta confiança em seu próprio poder, colocou-se acima de todos os deuses e acima do próprio Deus.
Ele não apenas questionou, mas também declarou que o Deus de Israel não poderia protegê-los dele. Cada palavra sua soava ridícula e desprezada. Aos seus olhos, a fé dos israelitas não era nada mais do que uma superstição inútil, um engano que eles haviam criado para si mesmos para terem falsas esperanças. Ele estava convencido de que, como os deuses de outras nações, o Deus de Israel se curvaria diante do poder da Assíria. O que é notável aqui é que a arrogância de Senaqueribe residia não apenas em seu desprezo por Deus, mas também em sua crença de que ele tinha controle sobre tudo, incluindo a fé e a lealdade de seu povo. Senaqueribe reconheceu que não apenas seu poder militar era incomparável, mas também tinha controle sobre as mentes e espíritos das pessoas que conquistava. Ele queria que o povo de Jerusalém abandonasse sua fé em Deus, abandonasse a esperança e admitisse que não tinha escolha a não ser se render. Ele até propagou que o Deus de Israel os havia abandonado, deixando-os enfrentar o poder da Síria sem qualquer proteção. Na escuridão do medo e na sombra do desespero, o rei Ezequias, um líder fiel e firme, ofereceu a Deus a oração mais feroz de sua vida. Fora dos muros de Jerusalém, o poderoso e brutal exército assírio estava acampado, liderado pelo rei Senaqueribe. Os assírios não apenas trouxeram a ameaça de destruição física, mas também insultaram e desafiaram deliberadamente a fé dos israelitas em Deus. Eles vieram como se nada pudesse detê-los, e Senaqueribe zombou abertamente de Deus, convencido de que Deus não poderia salvar seu povo de seu poder. Diante dessa situação, Ezequias entendeu que nenhum poder humano poderia salvar Jerusalém. Em desespero, mas com forte fé, ele decidiu colocar sua total confiança em Deus e ofereceu-lhe uma oração sincera de coração. Ezequias foi ao templo de Deus, entrando no lugar santo com o coração cheio de dor e ansiedade, mas ainda cheio de confiança. Ele se ajoelhou, estendeu as mãos e, do fundo do coração, orou. A oração de Ezequias não era simplesmente o grito de um rei em desespero, mas a expressão de um coração leal, uma fé inabalável e humildade diante da onipotência de Deus. Ele reconheceu que, de todos os poderes que tinha, apenas o poder de Deus era supremo e somente ele poderia decidir o destino de seu povo. Sua oração em 2 Reis, capítulo 19, versículo 15 a 16, soa como um hino de humildade e fé absoluta. Ó Senhor, Deus de Israel, você entronizou entre os querubins. Só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Você fez o céu e a terra. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, ó Senhor, e vê. Por favor, ouça as palavras de Senaqueribe, que enviou insultar o Deus vivo. Nesta oração, Ezequias não apenas pediu a Deus que interviesse, mas também o honrou como o Altíssimo, o Criador de tudo. Ele sabia que a pequena Jerusalém não podia ser comparada ao exército assírio, mas também acreditava que o poder de Deus era muito maior do que qualquer poder terreno. Ao oferecer essa oração, Ezequias não apenas pediu a Deus que protegesse Jerusalém, mas também colocou todos os fardos e todos os medos em suas mãos. Ele entendeu que a vitória ou a derrota estavam nas mãos de Deus, e sua intervenção não foi apenas para salvar a cidade, mas também para proteger seu santo nome dos insultos e zombarias dos arrogantes. Ezequias acreditava que, embora todos os deuses de outras nações tivessem falhado antes da Assíria, o Deus de Israel era o único, o vivente e todo-poderoso. Ele reconheceu humildemente que sua fé e a de seu povo estavam sendo provadas e depositou toda a sua esperança na libertação de Deus. Mais do que um apelo, a oração de Ezequias foi uma declaração de lealdade e fé inabalável. Ele acreditava que Deus ouviria e agiria, não apenas para salvar seu povo, mas também para demonstrar seu poder e glória a todos os povos da terra.
Em seus momentos finais, quando toda a esperança parecia perdida, a oração de Ezequias não foi apenas uma ponte entre ele e Deus, mas também um reforço de sua fé. Em meio ao seu mais profundo desespero, ele encontrou forças para permanecer firme, não por causa da certeza de seu poderio militar, mas por causa de sua confiança em Deus. Esta oração foi um ato de humildade, uma afirmação de que só Deus poderia salvar. Nada poderia desencorajar Ezequias ou fazê-lo perder a fé, porque ele sabia que Deus nunca abandonaria seu povo. A oração de Ezequias enfatiza a importância da fé e da confiança em Deus nos momentos mais desesperados. Quando tudo o que o homem pode fazer está esgotado, quando todas as rotas de fuga parecem fechadas, a oração se torna nossa salvação e nosso último elo com o poder de Deus. Ezequias orou não apenas por si mesmo, mas por seu povo, colocando toda a sua confiança em Deus para que ele respondesse. Através desta oração, Ezequias levou o povo de Jerusalém ao ápice da fé, recordando-lhes que, em todas as situações, Deus é o seu refúgio mais seguro. Na escuridão da noite, quando o medo prevaleceu e Jerusalém enfrentou a ameaça de destruição, um milagre ocorreu. O Senhor, o Todo-Poderoso, ouviu a oração do rei Ezequias e decidiu responder. Ele não deixaria seu povo perecer diante de seus inimigos arrogantes e, em uma situação que parecia desesperadora, enviou seu anjo para proteger e resgatar os israelitas do exército assírio. O anjo do Senhor, um mensageiro majestoso e poderoso, veio com uma missão sagrada: executar o julgamento de Deus sobre o exército assírio e preservar o bem-estar de seu povo santo. A aparição do anjo não era simplesmente a presença de um mensageiro, mas o símbolo vivo do poder supremo de Deus. Este anjo era diferente de qualquer outro entre os homens ou o exército assírio. Ele irradiava um brilho e poder que excediam em muito os limites de qualquer coisa criada. Tudo ao seu redor estava imerso na majestade e ameaça do poder divino. O anjo do Senhor veio como um fogo ardente na escuridão, carregando o poder incomensurável de Deus e uma missão imparável. Ele era a personificação da justiça e proteção, simbolizando a misericórdia de Deus para seu povo e sua punição para aqueles que se opunham arrogantemente a ele. No silêncio da noite, o anjo do Senhor começou a executar o julgamento de Deus sobre o exército assírio. Em apenas uma noite, esse julgamento mudou completamente o curso da guerra. O anjo não precisava de armas humanas ou de qualquer intervenção dos israelitas. Ele agiu apenas sob o comando de Deus e, por seu poder, milhares de soldados assírios foram destruídos e o enorme exército anterior foi reduzido a pó. Centenas de milhares de guerreiros assírios, que haviam sido orgulhosos e desdenhosos da fé dos israelitas, não eram páreo para o poder do anjo. Quando a luz da manhã rompeu, apenas o silêncio caiu no campo de batalha, com os corpos sem vida do outrora poderoso exército. 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, registra este evento milagroso. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e feriu 185 mil homens no acampamento assírio. De manhã, os mortos foram encontrados em grandes montes. O anjo de Deus cumpriu sua missão com velocidade e poder inimagináveis. No silêncio mortal, cada guerreiro assírio, sejam guardas, soldados ou oficiais, foi abatido um por um. Não havia som de armas, nem resistência, apenas o poder absoluto de Deus sacudindo o ar. O poder do anjo desceu como uma tempestade invisível. Cada guerreiro assírio caiu em seu sono, sem tempo para perceber ou gritar. Cada vida foi tirada com precisão, sem nenhum erro ou desperdício. Este foi um castigo santo, um julgamento do qual nada poderia escapar.
Quando a luz do dia rompeu sobre o acampamento assírio, os poucos sobreviventes restantes perceberam o horror que havia ocorrido. Centenas de milhares de seus camaradas, outrora poderosos e bravos guerreiros, agora jaziam imóveis, em silêncio à luz do dia. Um silêncio triste caiu sobre o acampamento, uma visão que nenhum deles poderia ter imaginado. O anjo do Senhor havia aparecido à noite, agindo rápida e majestosamente, realizando o julgamento de Deus em uma única noite. Os sobreviventes ficaram horrorizados ao testemunhar o poder sobrenatural de Deus, um poder que eles não podiam ver, mas que havia deixado sua marca de terrível destruição no exército assírio. Os sobreviventes caminharam sobre as pilhas de cadáveres de seus soldados, vendo seus oficiais, generais e camaradas que lutaram lado a lado, agora reduzidos a corpos sem vida. Eles sentiram profundamente que isso não era o resultado de uma batalha normal, não era algo que o poder humano pudesse causar. Essa era a marca de um poder irresistível, uma força dos céus que eles não podiam entender. O medo e o pânico se espalharam rapidamente entre os soldados restantes. Eles sabiam que não tinham escolha a não ser fugir da ira de Deus. Em estado de pânico e confusão, os guerreiros assírios começaram a decidir fugir de Jerusalém. Eles não tinham mais o orgulho e a confiança que tinham antes. Agora, eles eram apenas pessoas assombradas pelo medo e pela destruição que acabavam de testemunhar. O exército, que antes era a força mais poderosa da terra, agora era um grupo de pessoas fugindo, tentando salvar suas vidas. Seu orgulho havia sido completamente esmagado, e agora eles só desejavam fugir de Jerusalém e do poder de Deus o mais rápido possível. Enquanto isso, o rei Senaqueribe, que uma vez desafiou corajosamente Deus, que orgulhosamente declarou que nenhum Deus poderia salvar Jerusalém dele, foi forçado a enfrentar uma derrota inevitável. Ele, que havia visto a fé dos israelitas como fraca, agora se deparava com a dolorosa verdade de que o poder de Deus o havia derrotado sem luta ou qualquer intervenção dos israelitas. Senaqueribe não teve escolha a não ser retornar à Assíria em desgraça. Seu exército havia sido completamente destruído, seu orgulho havia sido esmagado e sua ambição de conquistar Jerusalém, a cidade sagrada do povo de Deus, havia se tornado um sonho impossível. A viagem de volta do rei Senaqueribe não foi apenas uma longa jornada de volta à Assíria, mas também uma jornada de vergonha e humilhação. Ele não foi mais recebido com admiração e respeito, mas voltou para a decepção de seu próprio povo, que não conseguia entender como um poderoso exército como a Assíria poderia ser destruído por uma força que eles não podiam ver e não podiam resistir. Todo o seu desafio e zombaria de Deus agora se transformaram em uma humilhação irreparável. Mesmo depois de retornar à Assíria, Senaqueribe não conseguiu encontrar refúgio para seu orgulho despedaçado. No entanto, sua derrota não parou por aí. De acordo com a Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 21 a 22, Deus não apenas permitiu que ele provasse a derrota no campo de batalha, mas também preparou a humilhação final em sua própria terra natal. O Senhor enviou um anjo e destruiu os valentes, os príncipes e os comandantes do acampamento do rei da Assíria, de modo que ele voltou para sua terra envergonhado. Quando ele entrou na casa de seu Deus, alguns de seus filhos o feriram com a espada. Assim, o Senhor salvou Ezequias e os habitantes de Jerusalém das mãos do rei Senaqueribe, da Assíria, e das mãos de todos os seus inimigos, e deu-lhes descanso de todos os lados. No templo de Nisroque, o deus que ele adorava, Senaqueribe foi traído e assassinado por seu próprio filho. Sua morte no templo de seu próprio Deus foi um sinal claro de que os deuses em quem ele confiava não poderiam protegê-lo, não poderiam salvá-lo do julgamento de Deus.
A humilhação que sofreu foi um fim adequado para sua arrogância e orgulho em ousar desafiar a Deus. Para os israelitas, essa vitória foi uma demonstração inegável da presença e onipotência de Deus. Eles viram Deus responder às suas orações, testemunharam Deus agir poderosamente para salvar seu povo. Aqueles que temiam o enorme exército da Assíria agora podiam manter a cabeça erguida, louvando a Deus com profunda gratidão. Eles entenderam que sua força não estava em seu exército ou armas, mas na proteção de Deus, que nunca os abandonaria. Essa vitória não apenas trouxe paz ao povo de Israel, mas também serviu como uma lição sobre confiar em Deus nas circunstâncias mais terríveis. Em tempos de perigo, quando confrontados com um inimigo poderoso, o rei Ezequias e o povo de Israel colocaram sua confiança em Deus. E Deus respondeu decisivamente. Ele protegeu e libertou seu povo das mãos de seus inimigos sem a ajuda do poder humano, afirmando que ele é o ser supremo, acima de todos os poderes e inimigos. A história da humilhação e derrota de Senaqueribe, juntamente com a vitória do povo de Israel, tornou-se um lembrete duradouro de que nenhum poder pode resistir a Deus. Aqueles que ousam desafiá-lo enfrentarão julgamento, e aqueles que depositam sua confiança nele sempre serão protegidos. A partir de então, os israelitas se lembraram desse evento não apenas como uma vitória militar, mas também como uma prova viva do poder e fidelidade de Deus ao seu povo. Uma promessa de que ele está sempre presente, sempre responde e sempre liberta aqueles que invocam seu nome. A história da libertação dos israelitas do exército assírio pelo poder de Deus não é apenas uma história antiga, mas também um poderoso lembrete para nós no mundo moderno. Mostra a libertação milagrosa de Deus para aqueles que depositam sua confiança nele em tempos de perigo, quando toda esperança parece perdida. O rei Ezequias enfrentou uma ameaça intransponível quando o poderoso exército assírio sitiou Jerusalém. E ele não tinha um exército ou recursos grandes o suficiente para lutar. Mas em vez de sucumbir à crise, Ezequias orou, colocou sua confiança em Deus e confiou sua vida e a vida de seu povo ao Todo-Poderoso. Foi sua fé inabalável que se tornou a ponte entre ele e o poder absoluto de Deus. E por meio dela, seu povo foi salvo. Em nossas vidas hoje, podemos não enfrentar exércitos reais como Ezequias, mas todos nós temos nossos próprios assírios. Dificuldades, ameaças, impossibilidades que parecem pesar sobre nós, deixando-nos desamparados. Podem ser batalhas de saúde, perdas, crises financeiras ou problemas para os quais não conseguimos encontrar uma solução. Há momentos em que tudo ao nosso redor parece estar desmoronando e sentimos que somos deixados sozinhos nessa batalha feroz. É nesses momentos que a história de Ezequias nos lembra que, mesmo quando todas as portas estão fechadas, ainda temos um caminho de oração e confiança. A oração não é o último ato de uma pessoa sem esperança, mas a força de um crente. Quando Ezequias orou, ele não apenas pediu a Deus para salvá-lo, mas afirmou que Deus era o único que poderia fazê-lo. Sua fé não era uma débil esperança no incerto, mas uma confiança completa na onipotência de Deus. No mundo moderno, muitas vezes somos tentados a confiar em nossas próprias forças, a confiar em recursos tangíveis, e quando não conseguimos encontrar uma solução, nos sentimos perdidos. Mas a história de Ezequias nos ensina que, às vezes, a verdadeira força não vem de dentro de nós mesmos, mas da confiança no Todo-Poderoso. Nos momentos difíceis, quando os assírios da vida vierem nos cercar, lembre-se de que a oração é nossa conexão com a força de Deus, nosso fundamento inabalável. A oração não é apenas um clamor, mas uma declaração de confiança na presença e no poder de Deus.
Nossa fé não é confiança cega, mas a certeza de que Deus responderá quando nos rendermos totalmente a Ele. Que nossas orações sejam um grito em tempos de desespero, pois Deus nunca abandona aqueles que o invocam fielmente. Nos tempos mais sombrios, a fé é um farol, uma luz na escuridão quando não podemos mais ver o caminho à frente. Quando Ezequias orou, ele não sabia que Deus enviaria seu anjo para destruir todo o exército assírio em uma noite. Ele não sabia que em uma noite toda a ameaça desapareceria sem uma única batalha por parte dos israelitas. Mas ele orou, acreditou e permaneceu firme nessa confiança. Ele acreditava em um milagre que não podia ver, mas que abriu o caminho para a vitória. Essa é a verdadeira fé, confiar no invisível, e quando confiamos em Deus, Ele fará o impossível com o qual nunca poderíamos sonhar. A vida pode trazer desafios inimagináveis, mas lembre-se de que nada é difícil demais para Deus. Se Ele conseguiu derrotar os assírios da noite para o dia para salvar seu povo, Ele pode nos livrar de qualquer desafio quando cremos e oramos. O Deus de Ezequias é o nosso Deus hoje. Ele não mudou e seu poder nunca diminuiu. A história de Ezequias é um convite para que ousemos viver com fé ousada e entrega completa, para que possamos ver os milagres de Deus em nossas vidas. Toda vitória e toda glória pertencem ao Deus poderoso e fiel, que protege e guia seu povo em todas as tempestades da vida. A história da libertação dos israelitas do poderoso exército assírio em apenas uma noite é uma demonstração clara de seu poder e amor por aqueles que o buscam fielmente. O anjo do Senhor veio com poder irresistível, trouxe julgamento e libertação ao seu povo, afirmando que nenhuma força, por mais avassaladora que seja, pode resistir ao poder do Altíssimo. Ele é a fortaleza e o refúgio de todos os que creem nele, e é por meio dele que seu povo encontra paz e vitória. Toda glória, honra e honra pertencem ao Deus que está firmemente ao nosso lado. Não importa quão difíceis sejam as circunstâncias. Em nossas vidas hoje, quando enfrentamos desafios contra os quais nos sentimos impotentes, também podemos nos lembrar da vitória milagrosa dos israelitas e encontrar força em nossa fé em Deus. Ele não muda. Ele é o Deus vivo e promete sempre ouvir e responder àqueles que o invocam. Quando enfrentamos grandes desafios, podemos não ser capazes de prever como Deus agirá, mas devemos permanecer firmes em nossa fé. Confie que Ele está ouvindo nossas orações e preparando um caminho de libertação, um caminho que não podemos ver por conta própria. Nossas orações não são apenas palavras, mas uma conexão com o poder infinito e o amor absoluto de Deus. Não importa o quão difícil a vida se torne, nunca se esqueça de que Ele nunca nos deixa. Continue orando, continue confiando e deixe tudo em suas mãos. Deus sabe o que é melhor para nós e agirá no momento certo. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando, Deus continua sendo o imutável, o fundamento sólido sobre o qual podemos permanecer e andar com paz. A vida pode trazer muitos desafios, mas lembre-se de que nada está além do poder de Deus. Se Ele pudesse destruir o exército assírio da noite para o dia, Ele poderia superar qualquer medo, qualquer dificuldade que você possa enfrentar. O Deus de Ezequias, o Deus de Israel, é o nosso Deus hoje. Ele nunca abandona aqueles que depositam sua confiança nele. As provações podem ser um meio para Ele nos testar, amadurecer nossa fé e glorificá-lo. Que esta história seja um lembrete de que temos um Ser Supremo que nos ama e nos protege e que nada pode detê-lo quando Ele age. Permaneça fiel, coloque sua confiança em Deus e lembre-se de que Ele nunca o abandonará. Não importa quão fortes sejam os assírios em sua vida, Deus está ao seu lado, protegendo e guiando você nos momentos mais difíceis. Ele não permitirá que nenhuma provação seja demais para você.
e o ajudará a superar qualquer obstáculo quando você se voltar para Ele com fé e amor. Glória, honra e louvor a Ele, o Deus da vida e da paz, o libertador e protetor de seu povo. Quando você enfrentar dificuldades na vida, lembre-se de que Deus está sempre presente, pronto para ouvir suas orações e trazer paz à sua alma. Ele é a fonte de esperança, a luz nas trevas e a fortaleza que não pode ser abalada. Ele nunca abandona aqueles que o amam e nunca ignora orações sinceras. Em cada provação, lembre-se de que Deus venceu, está trabalhando e é aquele que o guiará em todas as tempestades. Vivamos com fé inabalável e saibamos que a glória, o louvor e a honra pertencem para sempre àquele a quem servimos e amamos, que nunca nos deixará ir sozinhos. Deus te abençoe. Amém.